Uma vez que a salvação foi concretizada, então o filho da salvação, vamos nos ater aos da salvação, né? Os salvos, a boa semente, os vasos de honra, o trigo, quando ele nasce nesse mundo, ele já nasce salvo, em relação à salvação eterna. Mas muitos desses filhos não têm a salvação aqui, na mente. Então existem muitos filhos de Deus que são da boa semente. Veja, eles têm características da boa semente, ou seja, eles são pessoas boas, eles não são pessoas perversas, porque existe muita perversidade, né? Muita maldade natural, né? E existem muitas pessoas que não têm essa perversidade. São pessoas boas, elas podem até eventualmente praticar o mal por causa da carne, que todo mundo tem, né? Tanto a perdição quanto a salvação, todos têm a herança de Adão, que é a carne, a matéria. Tá? E por causa das inclinações da matéria, muitas vezes o próprio Filho de Deus ele pode eventualmente praticar um mal, mas ele não tem prazer no mal. A diferença do Filho é essa. Então quando Jesus disse, olha, pelos frutos os conhecereis, né? Em relação, por exemplo, aos falsos profetas, da perdição, por quê? Porque o fruto demonstra. Então o Filho de Deus, ele tem bons frutos, ele tem um bom coração. Né? Mesmo ele não tendo conhecimento do Evangelho, você percebe nele atitudes positivas. Né? E aquilo que eu falei semana passada, você observa em muitas religiões, há pessoas muito boas. Às vezes a pessoa não conhece o Evangelho da graça, porque é uma coisa ainda muito restrita, mas ela é uma pessoa muito boa, ela está na religião evangélica, mas ela tem um coração muito bom, é uma pessoa de Deus, uma pessoa que teme a Deus, mas ela não tem entendimento, a mente não foi salva. Assim como há pessoas no catolicismo que estão lá, infelizmente, nas idolatrias, por causa da carne, né? Porque a idolatria é uma obra da carne, né? Então quem está lá na idolatria não é o Filho de Deus, não porque ele queira ser um idólatra, mas a carne o leva àquilo, né? Então ele está lá na idolatria, mas ele é filho, ele é boa semente, ele tem bom coração, ele faz o bem, sabe? Ele cumpre o amor, tudo mais, mesmo não tendo entendimento pleno do Evangelho, né? Mas ele está perdido no engano da mente. Assim como tem gente em religiões de matriz africana, né? Na macumbaria, nisso e naquilo, enfim, né? E há pessoas, filhos de Deus até no ateísmo. Eu tenho para mim, na minha opinião, que o ateísmo é uma espécie de religião. Tá? Não que eles creiam em algo divino, mas eles têm um movimento, pelo menos boa parte dos ateus que eu vejo aí, eles têm esse movimento de não crença, que acaba sendo uma espécie de religião também. Né? Existem até movimentos organizados de ateísmo. Então é um tipo de religião, são filosofias, são coisas mundanas na mente. Tem muito filho de Deus envolvido nisso aí. Porque a mente não foi salva, a mente não foi liberta. Por mais loucura que seja você não acreditar em Deus, você não acreditar em Deus é uma loucura. Você olha para a criação e você diz que isso veio do nada, percebe que isso não faz sentido? É uma coisa ilógica. Né? Como Paulo disse, a glória de Deus está aí na criação, nas coisas criadas. Você olha a criação e você vê a mão de Deus, você vê o poder de Deus, você vê a complexidade da vida. Né? As pessoas dizem que vem por uma evolução. Evoluiu, sei lá, por quê? Não sei, evoluiu. A vida foi lá, começou do nada, né? Do nada. Surgiu lá, ninguém sabe como. Aí houve lá algumas reações químicas lá absurdamente impossíveis, né? Se você fizer um cálculo matemático de probabilidade, você vai ver que é impossível a vida surgir assim do nada, né? Nem a matemática prova isso, mas eles dizem que não, aconteceu lá, ninguém sabe como. Aí evoluiu e foi, sabe, de uma ameba, de algo unicelular, sei lá, e foi evoluindo, e os supostos milhões de anos, né? Milhões e bilhões e não sei quanto. Aí chegou no homem. Olha, gente, para você acreditar nisso, isso é um tipo de loucura. Não tem como você acreditar nisso aí. Isso é um absurdo. Não faz sentido algum do ponto de vista da lógica. Né? Mas as pessoas acreditam porque são fortalezas na mente. Assim como a religião evangélica, seja qual for o segmento, tradicional, pentecostal, neopentecostal, não importa. Assim como a religião evangélica imprime muitas fortalezas, o ateísmo também, o catolicismo e todas as demais religiões, todas essas coisas, esse mover mundano, são fortalezas implantadas na mente do povo. E assim, muitos da boa semente, os salvos, os filhos de Deus, que já estão salvos da morte, eles não têm a salvação no entendimento.
Então a nossa luta é como o apóstolo Paulo falou aqui, é levar cativo todo pensamento a obedecer a Cristo. É o nosso desejo, é ver todo o pensamento, ou seja, de todos os filhos de Deus, né, obedecendo ao Senhor, ou seja, servindo por meio da palavra, por meio da revelação, servindo com a mente, com o entendimento, né, sem religiosidade, sem idolatria, sem, enfim, todo esse movimento religioso que vemos aí, sem envolver a nossa vida com isso aí, né, porque Deus, na verdade, quer que seus filhos conheçam a verdade. E nós lutamos aqui, então, para cumprir esse chamado, né? Para que os filhos de Deus tenham a manifestação da salvação na sua mente e para que eles vivenciem os benefícios dessa manifestação. Então a nossa luta aqui, amado, é levar cativo todo pensamento a obedecer a Cristo, a fazer a ovelha do Senhor, que está perdida na religião evangélica, na religião católica, nas religiões de matriz africana, no ateísmo, ou no que quer que seja, em filosofias humanas, etc., budismo, hinduísmo, seja lá o que for. É retirar o Filho de Deus de tudo isso aí e fazer ele obedecer a palavra do Senhor.